que é o jeito mais certo, menos pejorativo de se referir a alguém surdo? Ou com um tipo de deficiência auditiva? Não falando que eles são surdo-mudo já está de bom tamanho. A forma mais adequada de dar acessibilidade e inclusão para uma pessoa surda na sociedade? Saber Libras. Isso é o principal. A forma mais adequada é saber Libras. Porém, obviamente que a gente sabe, né? Nem todo mundo sabe Libras e as pessoas não são obrigadas a aprender Libras. Então, a gente tem um papel, uma caneta, palavras simples. A gente pensa como eu explicaria, como eu pediria essa informação para uma criança que está aprendendo a ler e escrever. Aí essa criança vai me dizer do jeitinho dela e eu vou dar a resposta conforme ela vai entender. Aí a gente pensando assim, escrevendo assim, a gente consegue palavras básicas e informações claras e diretas. Nada de textão. Aí o surdo consegue se comunicar. E por que tem que ser palavras mais objetivas e não frases mais complexas? Porque para o surdo o português não é como para gente. É muito diferente, né? A primeira língua do surdo é Libras. Ele nasce, cresce e vive, né, dentro da Libras. Alguns surdos são oralizados, aprendem o português, né? Se ele nasce numa família de ouvintes, então a primeira língua dele, contato de língua, vai ser português. Mas se ele nasce numa família de surdos, o primeiro contato de língua vai ser a Libras. Então ele cresce com a Libras, que é uma estrutura totalmente diferente da do português. E aí quando você escreve palavras muito complexas ou frases muito compridas, ele não consegue entender, porque ele não tem essa compreensão como a gente ouvinte, tem. Você poderia explicar também o que é um surdo implantado? Surdo implantado é aquele que tem o implante, o nome chama implante coclear. Por quê? Porque ele faz um implante dentro do cérebro para fazer a conexão com a cóclea, que é o que dá essa audição para o cérebro, né? A informação do que ele ouviu para o cérebro. Então ele tem um implante coclear, ele fica nessa regiãozinha assim, nessa parte aqui, né? Aí ele tem a parte que vai dentro do cérebro e como se fosse, para vocês entenderem claramente, um microfone na parte de fora, que é o que capta o som. Mas mesmo o surdo implantado ainda precisa de acessibilidade? Com certeza. Com certeza, porque nem sempre, por exemplo, se a gente está num auditório, né, e existem muitos outros sons ambientes, às vezes a pessoa fala fora do microfone ou fala de uma maneira que ele não entende e ele pode ter esse apoio para Libras, aí ele consegue entender perfeitamente o que está sendo falado ali naquele momento. E por último, você pode falar um pouco das diferenças que existem entre os próprios surdos, assim, das necessidades deles? A gente tem hoje na sociedade surdos que se comunicam em Libras, surdos que não têm a língua, surdos que são oralizados, surdos que usam a legenda, surdos que não faz a diferença a legenda. Então a gente tem essa variação aí, né? Aqueles que se comunicam apenas com a família, que aprendem muito mais gestos de uma comunicação bem informal, porque aprendem com a família. Então a gente tem essa variação dos surdos aí que a gente está tendo todos os dias. Qual que é o jeito mais certo, menos pejorativo de se referir a alguém surdo? Ou com um tipo de deficiência auditiva? Não falando que eles são surdo-mudo já está de bom tamanho. Por que a gente diz isso? Porque primeiro que o surdo não gosta de ser chamado de surdo-mudo. Porque eles não são mudos, né? Se a pessoa é muda, ela tem uma outra deficiência, daí é física. A deficiência da surdez ela é sensorial, porque ela está nos sentidos, né? E a mudez ela está aqui nas pregas vocais. E aí já é uma deficiência física, é diferente, são duas coisas totalmente separadas. Então, não dizendo que o surdo é mudo, já está de bom tamanho. Como que os surdos podem entrar em contato com a Central de Libras? Através do WhatsApp. A gente tem 3 números de WhatsApp. Aí eles mandam mensagem pra gente, a gente tem e-mail, a gente tem Facebook, Instagram, e aí eles mandam as mensagens pra gente, dizem onde, que horas e qual é o atendimento, e aí a gente coloca na agenda, estando a agenda livre, né, a gente põe na agenda e vai até o local onde eles querem. E esse número de WhatsApp está no site da Prefeitura? Está no site da Prefeitura.
E você poderia ensinar pra gente algumas palavras, pelo menos um oi, assim, em Libras? Pra... Vamos lá. O, I. Aí você faz assim, ó. Oi. Faz diferença usar a mão esquerda ou a direita? Nenhuma. Nenhuma. Pode ser assim. Ou pode ser assim, exatamente. É um obrigado, talvez, também. Obrigada. Obrigada. Isso. Ok. De nada. De nada. De nada. Ah, e PUC-PR, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. PUC. Ok, legal. E o símbolo da Central de Libras. Por que ele é assim? Porque a gente fala Libras, direito. Então aí a gente juntou o direito à língua. E aí ficou esse nosso sinal, Central de Libras. Legal.